Caros irmãos, caras irmãs, bom dia. Conforme Neuza anunciou, nós vamos dar prosseguimento, a uma reflexão a respeito de uma metodologia que foi inspirada a Neuza de crescimento espiritual. Nós que militamos na doutrina espírita temos tido ao longo do tempo uma quantidade razoável de informações, uma quantidade razoável de reflexões a que nós somos levados, que possam fazer com que as nossas caminhadas sejam efetivas na direção da luz, na direção do crescimento espiritual. Apesar dessa quantidade enorme de informações e de auxílio espiritual, muitas vezes nos falta uma metodologia. Muitas vezes nos escapa à mente uma forma mais prática de realizarmos as tarefas que nos são recomendadas pela espiritualidade. E o Projeto Vida se dispõe, nesse ano, a fazer algo mais ou menos nesse sentido. Um método que foi denominado de aceitar, porque é o acróstico, de umas posturas necessárias que desenvolvamos para que a evolução espiritual ocorra, mas que não esgota em si as possibilidades todas de crescimento. Não esgota em si as necessidades todas que nós temos de compreensão para a evolução. De qualquer maneira, nós esperamos que essa contribuição, mesmo singela, possa nos servir de degraus, possa nos servir de amparo e de estímulo para que esse crescimento espiritual aconteça. Como Neuza também já disse anteriormente, nós tivemos aqui as primeiras palestras, a atenção consciente e a compreensão da nossa própria vivência encarnada com o propósito de evolução. E agora nós vamos estudar as escolhas construtivas, entendendo que escolhas são posturas que nós adotamos durante a existência e que vão causar um impacto e um direcionamento adequado a esse processo evolutivo pelo qual nós ansiamos. Na sequência das palestras, nós vamos falar sobre interações positivas, terapia da bênção, amorosidade e reeducação como elementos imprescindíveis na continuidade desse processo. Mas vamos refletir inicialmente a respeito do que seja evolução espiritual. O que nós compreendemos por evolução espiritual nesse exato momento em que nós queremos inserir a reflexão a respeito de escolhas dentro dessa circunstância que nós vivenciamos. Sabemos que nós nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes, mas que nós temos uma destinação angélica. Nós também temos a informação, e muitos de nós temos inscrito no nosso psiquismo, as etapas todas pelas quais nós já passamos nesse processo evolutivo e as etapas pelas quais nós ainda carecemos passar para chegar àquele momento de glória espiritual superior. Nós vamos de jornada em jornada, de encarnação em encarnação, elevando a possibilidade de compreensão e de mudança. A doutrina espírita convida a essa mudança continuadamente e ressaltando principalmente nos dias atuais a necessidade de compreensão de que a mudança não significa uma frase que nós costumamos utilizar ou costumávamos utilizar com muita frequência dentro dos nossos recintos, da eliminação do homem velho, mas compreendendo a necessidade da aceitação dessa estrutura anterior, dessa estrutura antiga, para transformá-la, para mudá-la. A evolução espiritual é uma mudança constante. A mudança se faz através de escolhas, das escolhas que nós fazemos quando encarnados. A ciência nos informa, pesquisas feitas em universidades, que nós, diariamente, todos nós, seres humanos, fazemos de 2.500 a 10.000 escolhas diariamente.
desde o tipo de roupa que eu vou vestir quando eu acordo, até que tipo de comida eu vou comer ou a que horas eu vou dormir. Nós estamos diuturnamente, o dia todo, fazendo escolhas, ainda que nós não tenhamos a consciência de que estamos fazendo isso. Ainda que nós não tenhamos a consciência desse exercício continuado que nós fazemos. Ora, se o nosso cérebro, se o nosso psiquismo, se a nossa mente, que está no nosso espírito, se ocupa, né, dessa forma tão ativa e dessa forma tão volumosa desse processo de escolha, porque isso deve ser importante. Escolhas devem ser importantes. Então nós vamos, né, hoje refletir a respeito da importância disso e do que nós podemos fazer para compreender, né, as diferentes escalas e as diferentes possibilidades de escolhas dentro do processo evolutivo, né? A evolução espiritual, ela se dá de uma forma extremamente singela para a nossa compreensão, mas extremamente complexa na sua realização. Nós, né, quando nascemos, quando fomos criados, simples e ignorantes, estamos num patamar que nós denominamos de animalidade. Quer queiramos ou não, nós evoluiremos. A evolução, né, é uma lei natural da existência. Todos vão evoluir, quer queiramos ou não, né? A vida, a existência, nos convida a essas mudanças. E essas mudanças vão se dar através de sucessivas encarnações, numa progressão infinita e nunca retroativa, né, dos progressos alcançados. Na medida em que nós vamos, né, vivenciando os aspectos da nossa corporeidade, da nossa humanidade, né, material, nós vamos desenvolvendo também os aspectos da angelitude, que significa aqui nada mais, nada menos do que a nossa evolução espiritual. Nós vamos compreender por angelitude não necessariamente a criação de asas nas costas que nos façam voar, mas de asas no nosso pensamento que nos façam realmente voar, né, para páramos mais celestes ou mais evoluídos, né, da humanidade. Compreendendo, inclusive, que humanidade não somos só nós encarnados aqui nesse planeta. A humanidade compreende também todos os nossos irmãos habitantes de outros orbes. A raça humana não está restrita, então, ao planeta Terra? Não. Os espíritos nos informaram isso desde a época em que Kardec começou os seus estudos para coligir essa obra maravilhosa que se transformou na doutrina espírita. As regras de humanidade que nós servimos, que nós devemos observar, são as mesmas regras de humanidade que irmãos de outros orbes, de outros planetas, também seguem. Nós não temos leis distintas no universo para abrigar essa ou aquela espécie, essa ou aquela raça. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Fazemos todos parte da mesma história e do mesmo progresso. E se a história e o progresso, né, é a história da evolução, né, do cosmos como um todo, dos planetas como um todo, nós fazemos parte desse processo. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por essa evolução cósmica, né, que, na verdade, é a obra de Deus. Nós somos co-criadores da obra de Deus. Nós fazemos a nossa parte aqui no nosso cadinho, fazemos a nossa parte nesse orbe, nesse mundo em que habitamos. E para melhorá-lo, né, e para que ele possa cumprir a sua destinação de passar de um planeta de expiação e provas, né, que é o que vivemos atualmente em função do nosso estágio evolutivo, né, para um planeta de regeneração, onde as dores serão minimizadas e as possibilidades evolutivas serão incrementadas, nós devemos fazer um trabalho hercúleo, grande, não com o planeta especificamente, não com o orbe especificamente, mas conosco mesmos. A transformação do mundo e a transformação cósmica, a evolução começa em nós. Deus espera de nós, o Criador, a energia criadora, espera de nós essa ação, espera de nós esse comportamento auxiliar na construção desse mundo melhor e desse cosmos melhor.
Então, na medida em que nós nos afastamos da materialidade na direção da espiritualidade, nós vamos sofrendo aqui uma mudança da lei de causa e efeito para a lei de influência do amor. Nós vamos deixando de lado as necessidades de ressarcimento, às vezes dolorosos, né, para o exercício do amor. Ninguém, na verdade, nasce em nenhum desses estágios para sofrimento, principalmente sofrimento intenso. Nós nascemos para estarmos bem. Nós nascemos para sermos felizes. Se não fosse assim, Deus não nos teria dotado de mecanismos e de estrutura que nos levam em direção ao bem-estar, né? Se formos estudar, se formos a ver o que já se descobriu, o que já se estudou, o que já se estabeleceu a respeito de funcionamento fisiológico, de funcionamento cerebral, nós vamos saber que toda essa estrutura física, ela foi montada, ela foi organizada, estruturada para que o ser humano pudesse sobreviver e ter bem-estar. As nossas emoções, inclusive, elas são direcionadas a assegurar o nosso bem-estar, se bem que muitas vezes nós, né, degringolamos a coisa no meio do caminho e elas acabam tendo um efeito contrário. Mas este é o aprendizado, é errar para aprender o correto, para exercitar e fazer aquilo que for necessário. Então, a lei de causa e efeito começa a deixar de ter uma influência, né, muito forte. Nós sabemos hoje que a lei de causa e efeito não é a pena de talião, não é aquela coisa do olho por olho e dente por dente, né? Nós vamos substituir o sofrimento pelo qual nós optamos, muitas vezes, né, no nosso processo evolutivo, né, pelo amor. Que o amor é capaz dessa transformação, de mudar as possibilidades, né, de dor e de sofrimento em prazer, em alegria, em bem-estar. Nessa continuidade, nós vamos saindo, né, na medida em que decrescemos na escala da animalidade, nós vamos saindo da ignorância para o conhecimento. Ignorância, né, nós precisamos de entender exatamente o que é ignorância. Ignorância não é o desconhecimento, é o não conhecer. Muitas vezes usamos a palavra ignorante no sentido de ofender, né, o nosso irmão, a pessoa que dá. Isso é uma pessoa ignorante, né? O ignorante não tem que ser assim, visto de uma forma tão negativa. O ignorante é o que não conhece. Todos nós somos ignorantes em algum nível, em algum grau. Todos nós já fomos ignorantes em algum momento, né? A ignorância é uma etapa do processo evolutivo que precisa se transformar em conhecimento. O conhecimento é fundamental no processo evolutivo. E é esse conhecimento que vem da informação. Eu pego um livro e leio um livro, eu tenho uma informação. Se eu começo a refletir de uma forma mais profunda a respeito dessas informações, eu tenho um conhecimento que eu posso aplicar no meu cotidiano. E se eu aplico esse conhecimento de forma sistemática, eu vou transformar esse conhecimento em sabedoria. E quando eu transformo em sabedoria, eu cresci, eu evoluí. Um outro aspecto, né, é que nós, enquanto na animalidade, vamos ter como característica a irresponsabilidade, né? A irresponsabilidade é outro xingamento que nós temos para as pessoas. Fulano é irresponsável, é um inconsequente. A palavra exata, né, o significado exato, perdão, da palavra, não é esse de inconsequência, né? Tem responsabilidade aquela pessoa que é capaz de responder pelos seus atos ou dos outros. O irresponsável é aquele que ainda não é capaz de responder pelos seus atos. É um irmão em necessidade, é um irmão em processo. Nós precisamos de refletir a respeito dessas situações e ver que em diversos momentos da nossa etapa evolutiva nós fomos irresponsáveis e uma das formas de crescer é exatamente assumir a responsabilidade pelos nossos atos.
a capacidade de responder pelos nossos atos. Porque, no fundo, nós sabemos que somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Ah, mas alguém veio e me fez alguma coisa negativa, né? Eu não fiz nada, eu estava muito bem colocado em casa, estava na paz e alguém chegou e me ofendeu. Ou alguém me roubou, ou alguém me traiu, ou alguém fez qualquer coisa de negativo contra mim. E essa pessoa, então, é culpada? Não. Nós somos os responsáveis, 100% responsáveis por essa situação. Obviamente que aquele irmão que infringiu a norma, a lei, inclusive de boa convivência, tem a sua responsabilidade pela qual ele deverá cumprir, né, algumas situações de reversão pelo que ele fez, né? Mas o que nos acontece é fruto da nossa responsabilidade e é principalmente fruto de escolhas que nós fizemos. E como nós vamos ver no decorrer da nossa fala, essas escolhas se dão aqui no cotidiano, né? E se dão também em outros momentos da existência e tem uma série de circunstâncias que acabam influindo nessas escolhas que nós fazemos. Né? Então, isso é evolução espiritual. Né? É uma transição que é lenta, continuada, mas sistemática e profunda da animalidade para a espiritualidade, para a angelitude. E ninguém chega na angelitude sem passar pela animalidade. Ninguém cria asinhas no pensamento sem vivenciar profundamente todas as circunstâncias que envolvem essa questão do nosso aspecto terreno, do nosso aspecto animal, nesse sentido. Né? Lembrando que dentro desses aspectos da animalidade, nós somos regidos pela lei da ação e reação. Mas, olha que o autor espiritual nos informa, não existe automatismo da lei de ação e reação. Nós imaginamos que, né, aqui eu faço, aqui eu pago, quem com ferro fere, com ferro será ferido, se eu faço uma coisa eu tenho que pagar por isso na mesma moeda. Não é assim que funciona a justiça divina. Porque isso seria um automatismo que não existe na lei de ação e reação. Porque mudanças morais no espírito podem alterar a intensidade ou mesmo a qualidade da reação. Eu tenho uma ação, mas se eu mudo os aspectos morais através do meu conhecimento, se eu adquiro e desenvolvo virtudes, né, aspectos éticos da relação com as outras pessoas, né, eu vou mudar a qualidade da reação que me espera, em virtude de mudanças interiores que cada um de nós pode realizar. Então, na medida em que eu desenvolvo aspectos morais e éticos, principalmente na relação comigo mesmo e na relação com o outro, eu mudo a qualidade das reações que me esperam em função das ações que eu desenvolvi no passado. Cada um de nós pode realizar essas mudanças, a qualquer momento, com o poder da vontade. O poder da vontade parece nome de livro de autoajuda. Tanto se fala, muito se fala a respeito de poder da vontade, né? E na verdade, poucos de nós conseguimos exercitar essa vontade de forma a fazer mudanças. Porque é realmente importante, mas não basta simplesmente ter vontade. É preciso colocar ação a essa vontade e ação determinada para que as mudanças realmente possam ocorrer. Kardec, né, no seu trabalho profundo, né, de constituir o corpo doutrinário do Espiritismo, nos informa, né, no Livro dos Espíritos, na questão 779, o seguinte: ele pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Gente, nós sabemos que temos uma enorme assistência espiritual. Se pedimos, a porta se abre. Quando necessitamos, a ajuda aparece. Mas a caminhada é nossa.
E a nossa caminhada é solitária no sentido de que a realização cabe unicamente a cada um de nós. A minha evolução, a minha mudança, a minha caminhada, sabe, cabe a mim e não à pessoa que está ao meu lado. Não ao pai, não à mãe, ao companheiro, à companheira, não ao filho, ao colega de trabalho. Cabe a mim. Ela é solitária nesse sentido. E quando nós conseguimos, os espíritos vão nos ensinar, quando nós conseguimos nos conectar socialmente com pessoas que podem nos ajudar, eles podem dar algum tipo de ajuda, algum drive, alguma informação que vão possibilitar essa minha caminhada, mas a escolha vai ser minha. A realização vai ser minha sempre. O homem desenvolve por si mesmo naturalmente. Nem todos, informam os espíritos, progridem do mesmo jeito, simultaneamente do mesmo modo. Né? Dá-se que alguns mais adiantados, então, vão auxiliar o progresso daqueles outros que estão mais atrasados por meio do contato social. Esta informação é importante para compreendermos o processo da escolha. Porque é aqui, né, quando nós reconhecemos a nossa pequenez ou a nossa dificuldade em nossa caminhada, é que nós podemos escolher, né, o auxílio, a ajuda de pessoas que estejam num nível superior em desenvolvimento ético e moral. E essa ajuda espiritual acontece muito, principalmente se nós tivermos a humildade de sabermos fazer esse pedido. Na continuidade, na questão seguinte, a 780, Kardec, quem conhece, lê, estuda de novo, e depois de algum tempo, estuda de novo, e depois reestuda o Livro dos Espíritos, e mesmo assim, a cada etapa, a cada vez que faz isso, encontra coisas novas, compreensão nova, informação nova, porque Kardec é extremamente didático e profundo na elaboração dessa sua primeira grande obra. Ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. É a resposta simples, seca, direta, dos espíritos. Dessa pergunta e dessas respostas, nós podemos inferir que o progresso precisa de um elemento, que é o conhecimento que nos leva a um progresso intelectual. O intelectual não é aquela pessoa capaz de discutir obras-primas, de escrever grandes tratados e tal. É aquela pessoa que tem uma compreensão um tanto mais avançada, um tanto mais profunda, das circunstâncias da existência e principalmente das circunstâncias que devem envolver a relação entre as pessoas. Então, mas o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral, ele pode promover o progresso moral, Se eu desenvolvo intelectualmente, eu posso melhorar moralmente, e melhorar moralmente é crescer espiritualmente? Aí os espíritos respondem sim, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Nós vivemos de forma dicotômica, nós vivemos polarizados entre bom e ruim, dia e noite, bem e mal. E a nossa compreensão fica dentro dessa estrutura. Num primeiro momento, o nosso pensamento tem que acompanhar essa estrutura, sabendo o que é o bem e o que é o mal. Desde então, eu posso escolher. E a partir da minha possibilidade de escolha é que eu vou começar o meu processo de crescimento. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então nós começamos a perceber que a nossa evolução, quando nós saímos do processo de animalidade para entrarmos no processo de crescimento espiritual, nós vamos adquirindo uma coisa que se chama livre-arbítrio. Nós vamos adquirindo a capacidade de fazer escolha. O livre-arbítrio é uma capacidade de fazer escolha. Então, o nosso crescimento começa a ser mais significativo. E o que é livre-arbítrio? Nós somos realmente livres? Nós conseguimos fazer livremente as nossas escolhas? Nós imaginamos que sim, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Na maioria das vezes a gente não é tão livre assim quanto a gente imagina. Mas nós somos dotados de livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo, todos nós podemos fazer tudo.
Todos nós podemos fazer o que bem lhe apetecer. Nós somos dotados dessa faculdade. Eu posso me sentir cerceado por regras morais, éticas, culturais, sociais, mas a minha essência é livre. O meu espírito é livre. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Essa é uma compreensão técnica, essa é uma compreensão que os dicionários nos trazem. Isso que é livre-arbítrio, e é isso que a gente deduz das informações espirituais. Apesar de, quando eles nos informam dessa liberdade enorme que nós temos, eles também trazem a informação da responsabilidade que nós temos pelas nossas escolhas. A responsabilidade que nós temos em função dos que escolhermos em razão do nosso livre-arbítrio. Olha o que os Espíritos nos ensinam na lição 122, na pergunta 122 do Livro dos Espíritos. Que Kardec pergunta, mas como é que pode? Se os Espíritos, na origem, eles não têm consciência de si, não é simples e ignorante, eles não têm consciência de si mesmos. Como é que eles podem ter liberdade de escolher entre o bem e o mal? Como é que eu vou fazer uma escolha se eu não conheço? Existe, pergunta Kardec, neles, ou seja, em nós, algum princípio, alguma coisa, algum gene espiritual ou físico que nos oriente no sentido que a gente se incline para um caminho do bem ou para um caminho do mal? Existe alguma circunstância que leva a pessoa, alguma circunstância prévia na sua criação, na sua origem, que leve a pessoa para o bem e a outra para o mal? E os Espíritos, então, respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo, o autoconhecimento, que os Espíritos têm empregado continuadamente. Você quer crescer? Olhe para você. Quer crescer? Você tem que se livrar de questões, de problemas, de circunstâncias que dificultam esse crescimento. Mas quais são esses problemas? Não dá para a gente vir aqui e fazer uma descrição dessa situação. Só um minuto. Uma descrição dessa situação. Desculpe, eu não tinha visto que estava aparecendo na outra parte da apresentação ali. Então, nós temos esse princípio. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, essa consciência de si mesmo é o primeiro passo, é a questão fundamental. Quem eu sou? Ou, melhor que isso, como eu sou? O como é mais importante do que o quem, se bem que o quem também é importante. E eles dizem, ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em função da sua vontade livre. Os Espíritos, durante toda a obra kardeciana, de todas as informações que nos vêm posteriormente, batem nessa tecla, nessa informação de que a vontade é livre. E nós precisamos de adquirir e assumir essa liberdade que nós temos. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Aqui, quando eu li essa pergunta do Livro dos Espíritos, me deu vontade de discutir com vocês um pouco o mito de Adão e Eva. Mas fica para uma outra oportunidade, que é um mito fantástico, maravilhoso, que nos traz exatamente essa informação a respeito de tomada de consciência do ser, do que ele é. E aí ele faz escolhas e daí ele tem a sua vontade livre, vai ter que cuidar da sua vida ou do seu crescimento como ser. Contudo, nós temos que refletir a respeito de outras circunstâncias. Somos livres, sim. Nós estamos batendo aqui, vocês estão vendo que eu estou insistindo muito nisso. Mas eu insisto também em que nós consideremos a palavra de um dos apóstolos maiores,
né, que orientava outros irmãos, né, em evolução de conhecimento crístico, né, e cujas lições ficaram, né, passaram os tempos, né, registradas nos evangelhos e nos servem hoje de orientação. De uma forma bonita, de uma forma poética, né? Esse é Paulo de Tarso, escrevendo as suas epístolas. Lindas recomendações para aqueles irmãos de outras localidades que estavam estudando, né, a lição do Cristo Jesus, né, de Jesus de Nazaré, para aplicação em suas vidas. E ele na primeira epístola aos Coríntios, ele nos dá, né, no capítulo 6, no versículo 12, tudo me é permitido, ponto. Tudo me é permitido. Ele repete o que os Espíritos ensinam. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Aí é que entra a nossa liberdade de escolha. Tudo eu posso, mas me convém? E essa é a pergunta que geralmente eu não me faço quando eu vou fazer escolhas. Nós, no momento evolutivo em que nós estamos, nós às vezes simplesmente escolhemos, sem fazer essa pergunta fundamental, essa pergunta capital. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aqui ele já entra num outro, né, momento, numa outra circunstância. Primeiro ele informa que você pode tudo, mas nem tudo é permitido, mas em que você deve, né, desenvolver uma capacidade para não ser dominado por essa facilidade e essa liberdade que é ilusória, né? Ainda nessa epístola, ele informa, no capítulo 10, o versículo 23, ele volta a falar que todas as coisas são lícitas, todas elas, mas nem todas convêm, nem todas me levam à evolução, ao crescimento, nem todas são capazes de me levar àquele aspecto para o qual eu fui criado, para sobreviver nesse mundo e cumprir as minhas obrigações espirituais e fazê-las tendo o máximo de bem-estar possível, né? Nem todas edificam. Se há 2000 anos atrás Paulo já se preocupava, né, com o que nos edificava, aliás, essa lição, essa observação, essa necessidade de observar as coisas que edificam e as coisas que não edificam, vem de antes do cristianismo, nós sabemos disso, né? Vem de há muito tempo, muitos avatares, muitos outros espíritos grandiosos estiveram na Terra, né, antecipando a vinda do Cristo e nos trazendo as lições que ele veio confirmar, né, e aprofundar posteriormente, né? E entre essas lições, essa perspectiva de que as coisas são possíveis, mas que eu devo fazer escolhas por aquelas coisas que edificam, ou seja, que me fazem crescer, né? Visto isso, o que é uma escolha, afinal de contas, né? Eu sei, vimos aqui, que para o crescimento espiritual nós temos que crescer, nós temos que escolher, perdão. A escolha é necessária, a nossa vida é feita de escolha. Eu não vivo um dia sequer sem fazer uma escolha, né? Vou para o trabalho, levanto mais cedo, não vou para o trabalho, levanto mais tarde, visto tal roupa, não visto, respondo àquela, né, pessoa que me dirigiu um olhar, né, inadequado, ou me dirigiu uma fala não adequada, né? Eu pego o carro e vou para o trabalho, e como é que eu vou me comportar no trânsito, né? Eu vou me descontrolar, né, descontrolar o meu sistema nervoso, né, por conta daquele camarada que me ultrapassa, que entra na minha frente sem dar sinal, ou daquele que buzina e dá uma luz porque quer que eu ultrapasse o outro carro, enfim, né, as coisas que nós costumamos ver, principalmente numa cidade como Brasília e numa cidade grande. E mesmo que nós não tivéssemos esse atropelo, a gente sempre traz exemplos de trânsito, porque eles são muito comuns em nossa cidade, e é muito comum, né? Acho que vamos observar, a gente tem efetivamente a possibilidade de escolher pelo bem-estar e pelo equilíbrio, pega um carro e sai dirigindo na hora do racha, né? Aí nós vamos nos autoconhecer, né? Agora esse autoconhecimento também a gente vai ver no cotidiano, né? Na vivência, principalmente no meio familiar, né? O meio familiar, o meio profissional, os locais onde eu trabalho, são indícios fantásticos,
né, são espelhos fantásticos que mostram a minha verdadeira face, que mostram para mim o que é que eu preciso de mudar. De um modo geral, nós temos sempre uma questão de ninguém me compreende, né? Coitadinho de mim. Nós temos um processo de penalização, né, de vitimização, que é cruel e que nós, nessa questão da evolução espiritual, nós precisamos de olhar para ele, né? Toda pessoa se vitimiza. Todo aquele que atribui a terceiros a causa do seu mal-estar é um vitimizador. Ele está se vitimizando. Nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, inclusive pela qualidade de relação que eu tenho com a outra pessoa. Se a outra pessoa não me respeita, é porque eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha num determinado momento de me deixar desrespeitar. Se a outra pessoa não me considera, não me vê, se eu sou um invisível social, é porque eu, lá na minha ignorância, lembrando que ignorância não é um xingamento, né, é um desconhecimento, eu não soube, eu não pude, né, mostrar que eu sou um indivíduo, eu sou um sujeito, eu tenho uma individualidade e que eu posso colocar essa individualidade dentro da relação, sem necessariamente minimizar a importância do outro, mas fazendo com que as relações sejam relações de iguais, sejam relações de semelhantes, né? Dizem, né, aí os filósofos e os espíritos igualmente, que o mal impera muitas vezes pela inação dos bons. É verdade. Nós temos muita gente. Discuti esse outro dia com uma pessoa a respeito da quantidade de núcleos, de grupos que nós temos espalhados pelo mundo inteiro, né, de pessoas fazendo bem, desinteressadamente, independentemente de religiões. Porque nós vemos grupamentos dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das casas espíritas, né, grupamentos fazendo movimentos sociais caritativos, de apoio, de amparo às criaturas, de uma forma interessante, necessária, né? Agora, nós temos também muitas outras pessoas desvinculadas de um propósito religioso, fazendo um trabalho igual. No entanto, apesar dessa quantidade, né, de grupos e de pessoas fazendo esse trabalho, apesar da quantidade de instituições que existem para regulamentar as relações entre as pessoas, né, nós observamos, né, uma escalada de violência. Nós observamos uma escalada de desconforto social muito grande. Principalmente nas cidades grandes, as pessoas estão assustadas, né, temerosas com a sua segurança, né? Isso se dá, né, com a sua segurança. Isso se dá, né, porque muitas vezes, os bons não se pronunciaram, né? Os bons estão recolhidos, alguns sob a capa do respeito ao outro, né? Alguns por medo de se, né, pronunciarem, alguns por acharem que devem, né, deixar o barco correr, porque as circunstâncias vão formatar um mundo diferente, mas nós não nos pronunciamos. E quando eu digo nós, eu estou me colocando e colocando vocês no grupo dos bons. Olha a responsabilidade, né? Mas eu imagino que nós sejamos pelo menos um pouco bons, porque a gente tem um mínimo de conhecimento espiritual. Se nós nos dispusemos a sair de nossas casas na manhã de domingo, né, não viajar, aproveitar o feriadão de 5 dias, né, para descansar num hotel fazenda ou numa praia qualquer e ficar aqui trabalhando e vir no domingo de manhã assistir essa palestra, nós temos alguma coisa de boa em nós para que nós possamos contribuir não só para o nosso progresso, mas para o progresso do grupamento humano no qual nós estamos inseridos. Mas voltando então, o que é uma escolha? A escolha, de um modo geral, nós pensamos que é essa circunstância. Nós temos um ser que tem a possibilidade, né, de ascender, subir essas escadas, né, e sair por aquela porta, né, para um jardim maravilhoso, florido, um campo verde, um sol maravilhoso, ou, né,
descer para esse porão escuro do seu psiquismo ou das dificuldades relacionais, onde há prantos e ranger de dentes, além de alguns animais peçonhentos aqui também, né? Porque animais peçonhentos, eles não vivem na claridade da luz, né? Eles vivem nos buracos, eles vivem, né, nos lugares obscuros. Então, nós entendemos que escolha, muitas vezes, é a capacidade que eu tenho, né, de não escolher esse lugar e de subir essa escada e entrar por aquela porta. Eu acho que talvez muitos de vocês vão concordar que esta é a ideia, não é isso? Quem concorda? Levanta a mão. Eu abaixo a mão. Isso não é escolha adequada. É escolha. Tudo que nós fazemos é uma escolha. Então, se eu quero subir isso é uma escolha. Mas como o nosso tema é uma escolha construtiva, né, nós vamos ver que para eu subir essa escada em direção à luz, eu preciso de descer as sombras de mim mesmo. Ninguém consegue evoluir, ninguém consegue crescer, ninguém consegue se iluminar, né? É um termo muito usado na prática filosófica, esotérica, né, de algumas correntes orientalistas, principalmente, né, da iluminação. A pessoa ascendeu espiritualmente, fulano se iluminou, né? Um yogi qualquer se iluminou. O que é a iluminação? A iluminação é feita de escolhas. E a primeira escolha é exatamente o contrário daquilo que eu estou animado a fazer, que é subir correndo como um atleta, como um jogador de futebol, melhor da Copa, né? Subir correndo essa escada. Para que eu suba essa escada, eu preciso de considerar a minha sombra. Eu preciso de considerar aqueles aspectos negativos, sombrios, meus, que carecem de iluminação. Eu não me ilumino se tem aspectos internos que estejam mergulhados na sombra. Então, a escolha construtiva é a escolha do autoconhecimento, essa que me leve ao conhecimento de mim mesmo, principalmente dos aspectos negativos que eu tenho para serem transformados. E esses aspectos não são aspectos que eu vou pegar uma tesoura, né, e vou cortá-los para desligá-los de mim. Eu não vou desconstruir essa pessoa que está afastando esses aspectos dele. Ninguém faz isso impunemente, quando consegue fazê-lo. Quando alguém consegue fazer essa desconexão, ela se torna um doente mental. Nós não temos muito isso nos Estados Unidos, no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos isso a gente vê essas situações com uma frequência muito grande. A pessoa se desconecta da sua sombra e se torna, por exemplo, um serial killer, um perverso, uma pessoa que não tem um julgamento ético-moral das suas relações e não sente culpa. Uma pessoa que mata dezenas de pessoas e para ele não tem a menor culpa, é algo que ele deveria efetivamente ter feito. É uma pessoa, né, que se deixou, que está completamente dominada pela sombra, mas que não olha para essa sombra no sentido da transformação. Nós precisamos de crescer, então, de fazer escolhas que possam nos levar frente às questões que precisam de ser trabalhadas em nós. E essas questões, gente, são questões meramente religiosas. Eu tenho que ser só bonzinho, eu tenho que ser só amar o inimigo, eu tenho que ser... Né? A mensagem cristã, a mensagem do Cristo, ela é por excelência a mensagem de maior profundidade psicológica que se tem notícia. E a ênfase da psicologia não é porque a gente é psicólogo, então ser psicólogo, né? É porque é a ciência que estuda as possibilidades de transformação do ser humano. E essa possibilidade, né, de transformação se dá através da autocompreensão, da minha disponibilidade de fazer contato comigo mesmo. E ao fazer contato comigo mesmo, eu ter coragem de olhar para dentro de mim, de olhar para a minha sombra, para o buraco que está ali cheio de animais peçonhentos. E olhando para esse buraco, eu preciso aceitá-lo.
E essa é a parte mais difícil. Como é que eu aceito aquilo que é negativo em mim? Mas eu preciso aceitá-lo com ânimo, não com a passividade de Deus quer assim, vai ficar assim, mas com um ânimo de transformação. Porque nada muda se eu não tenho o reconhecimento daquilo. Se eu não olho para mim e vejo que eu sou uma pessoa egoísta, eu não vou me transformar. O meu psiquismo não reconhece aquele egoísmo e não vai fazer o esforço necessário, vai tomar as medidas necessárias para a mudança desse processo egóico. Se eu sou uma pessoa ansiosa, angustiada, depressiva, medrosa, eu, enquanto não olho para isso e aceito a existência dessa situação, eu não vou mudar. Enquanto eu não olho para o espelho e não vejo que aquela figura que está refletida não é uma figura que me agrada, eu não vou provocar mudanças em mim. Porque se eu evito o espelho, eu nunca vou saber como eu sou. Mas se eu olho para o espelho, eu preciso de ter a coragem de encarar a figura que vai ser refletida. E essa figura muitas vezes não é uma figura bonita, muitas vezes não é uma figura agradável. E que bom que não é uma figura agradável e bonita, porque todos nós temos esses aspectos negativos e feios, entre aspas, em nós, para serem mostrados para nós mesmos, para que nós possamos mudá-los, para que nós possamos embelezá-los um pouco mais. Então, escolha é principalmente isso, principalmente essa capacidade. Como é que acontece isso? Como é que acontece uma escolha? Fica parecendo, escolha é fruto da vontade. É algo meio aéreo, meio de compreensão difícil. Mas a escolha, ela acontece num nível físico também. Ela acontece num nível bioquímico também. Tem uma área cerebral, isso aqui é um corte do cérebro, né? Tem uma área do cérebro, aqui ó, pequenininha, que vocês estão vendo em rosa, que se chama hipocampo. Esse lugar é onde ficam as memórias arquivadas. É como se fosse um arquivo e as memórias são colocadas ali. Tudo que acontece com você está ali, né? E essa outra areazinha verde que vocês estão vendo aqui se chama amígdala. É uma partezinha petitinha do cérebro. Nessa amígdala fica a maioria das emoções relacionadas com os acontecimentos. Então, quando acontece alguma coisa conosco, o cérebro processa isso assim. Emoção vai para cá, né? E conhecimento vai para cá. Mas eu vi no livro aí que esse registro, quando eu reencarno, eu tenho a lembrança de outras encarnações. Se isso está aqui, nessa coisa física do cérebro, quando eu morro, o cérebro desaparece. E aí, minhas memórias desaparecem? Não. Acontece que aqui é o registro físico que está ligado a um registro espiritual. Os registros reais, de tudo que nos acontece e das emoções que nós sentimos, estão no espírito, estão na mente, portanto estão no espírito. Mais propriamente na nossa condição, estão no perispírito, porque ele vai animar os corpos e vai trazer as experiências e as lembranças que eu já tive anteriormente. Mas nós temos, neste corpo físico, um correspondente para trazer essas informações para nós. E as nossas escolhas, segundo a ciência, elas estão fundamentadas naquilo que já me aconteceu e nas emoções que eu tenho guardadas em mim, relacionadas àquilo que me aconteceu. Então, a nossa escolha nem sempre é um fruto da vontade imediata. Quando nós escolhemos, nós estamos sob o efeito de situações do passado. Nós vamos ver que, inclusive, de outras existências. Porque nessa estrutura física estão registrados os acontecimentos dessa existência. O cérebro é uma máquina fantástica, maravilhosa, que executa as ordens da mente que está no espírito. Para vocês terem uma ideia do quanto é importante o processo de escolha no nosso crescimento espiritual e no nosso crescimento moral, no nosso crescimento também como ser humano, nós temos a figura, está um pouco apagada, mas nós sabemos que temos no cérebro diferentes áreas, uma área motora, uma área de sensibilidade, uma área de emoções, e nós temos aqui nessa parte, que está em vermelho e está
talvez vocês não estejam vendo bem, é a área de tomada de decisões. Então, o cérebro tem uma área de tomada de decisões. Né? A vontade, quando eu escolho, não é simplesmente algo que brota daqui, de algum lugar. Tem um ponto específico do cérebro. E essa informação é importante, né? Porque é importante e é uma informação que a ciência, né, coligiu, que a ciência colocou como correta, como certa, há pouco tempo. Né? A década de 2000, 1990 a 2000, foi chamada de a década do cérebro. Foi um período em que os governos e as instituições deram muito dinheiro, né, para as instituições de pesquisa. Então se descobriu em 10 anos, e de lá para cá se descobriu muito mais, né, uma quantidade enorme de informações a respeito do cérebro. Inclusive dessas funções que não eram todas inteiramente conhecidas. Mas, né, nós tivemos, né, há mais de 60 anos atrás, né, uma pessoa fantástica, maravilhosa, chamada Francisco Xavier, que se aliou a outra pessoa fantástica, maravilhosa, chamada André Luiz, que resolveu trazer informações do mundo espiritual. E num livro, né, do André Luiz, chamado No Mundo Maior, né, ele fala a respeito de estrutura cerebral. E ele fala a respeito dessa área que se chama lóbulo frontal. Né, aqui é um desenho esquemático do cérebro, são diferentes áreas, aqui vocês podem ver melhor. Né, cada área dessa cumpre uma função. Uma faz você falar, outra faz você andar, outra faz você sentir. Essa área aqui do lóbulo frontal faz, entre outras coisas, você tomar decisões. Né? E o que o André Luiz fala a respeito disso? No livro Mundo Maior, capítulo 3 do livro do Mundo Maior. No sistema nervoso, que o cérebro faz parte do sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, André Luiz está confirmando, é aqui, nesse cérebro físico, que é o primeiro registro, e essa informação é repassada para a mente, para o espírito. Né? Então, onde que é isso? Né? O sistema nervoso. O cérebro como um todo é um sistema nervoso, mas essa parte que começa aqui, o bulbo cerebral, o cerebelo, o bulbo cerebral, e depois desce pela espinha, nós temos um sistema nervoso, né, completo. É aí que está, segundo ele, né, todas as informações, todo o nosso instinto. E ele compara o cérebro a uma casa de 3 andares. Então, o primeiro andar é o instinto. E o instinto é aquilo que estava presente lá no começo do nosso processo evolutivo. Quando nós éramos, né, ainda neandertais ou outra titulação que tivemos, quando a gente morava ainda nas cavernas, a primeira coisa que nós tivemos foi o quê? O instinto. Nós nos movimentávamos, nos relacionávamos unicamente pelo instinto. Milhares de anos se passaram. Milhares de anos se passaram e nós ganhamos esse cérebro inicial era chamado cérebro reptilíneo. Né? Milhares de anos se passaram, a gente ganhou uma outra camada cerebral que veio fazer com que nós tivéssemos, né, a região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos cérebro desenvolvido. De que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Aqui, né, as questões da nossa movimentação e da nossa capacidade perceptiva e principalmente o registro e processamento das nossas emoções. Está no segundo andar da nossa casinha cerebral, né, segundo André Luiz. E ele vem com uma informação de há mais de 60 anos, de uma forma que isso ainda não era de conhecimento da ciência, da forma como é hoje. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação silenciosa do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução.
para André Luiz, nós temos uma parte que é instinto, do sistema nervoso, uma outra área que é o sistema límbico, que trata, né, das nossas emoções, áreas da racionalidade também sendo desenvolvidas, mas temos uma parte terceira, um terceiro andar, né, nos lobos frontais, onde está, segundo ele, a parte mais nobre do organismo divino em evolução. O organismo divino que existe em nós, não é um organismo divino que existe em algum outro lugar, que existe em cada um de nós. Nós temos parte, fazemos parte dessa constituição divina da existência. E é nessa parte, né, então, que está aqui mais ou menos nessa região, a grosso modo, do lobo frontal, que nós temos essa parte espiritualizada, essencial. No processo evolutivo, então, o que acontece? Né? Os neurologistas, as pessoas que estudam isso, né, estudam... né, lá no princípio nós tivemos o cérebro reptilíneo, né, que era uma estrutura que os répteis tinham e têm ainda. Né? É um instinto, simplesmente, fazendo com que nós tenhamos as nossas escolhas e as nossas movimentações. Não tem escolha, o instinto faz por si mesmo. Na sequência, né, vem um sistema límbico e a racionalidade, o ganho da razão, né, em que outros elementos, né, vão constituindo a minha possibilidade de manifestação e de evolução na crosta terrestre. Né? E aí, dentro do processo evolutivo, a gente não sabe que tempo será esse, quantos milhares de anos ainda vamos precisar, nos informa André Luiz que nós vamos ganhar, não sei se em estrutura física, se isso vai aumentar e a gente vai ficar de cabeça grande, igual os ETs que são representados por aí, né? Ou é simplesmente o desenvolvimento da capacidade que essa área cerebral, né, contém em si. E por que eu estou trazendo a ênfase para esse ponto? Porque é exatamente aqui que nós temos o ponto de tomada de decisão. É a área do cérebro onde nós tomamos decisão. E escolher é tomar uma decisão. Então, as nossas escolhas, né, elas estão ligadas, né, até biologicamente, à possibilidade evolutiva. Ela não é só, né, essa ligação com o processo evolutivo, não é meramente uma retórica. Né? Ela existe de fato e a ciência começa a perceber e a comprovar essa possibilidade. Ok, então isso é uma escolha. Todos nós podemos escolher? Todos nós podemos escolher. Todos nós somos capazes de escolher. Tem algumas pessoas que têm uma possibilidade de escolha um pouco maior. Quanto mais eu caminho naquela escala da animalidade para a angelitude, a minha possibilidade de escolha, principalmente as escolhas adequadas, né, elas começam a crescer. Mesmo que eu não tenha aquela caminhada, eu tenho a possibilidade de escolhas, mas as minhas escolhas às vezes ficam limitadas à consciência negativa que eu tenho de mim mesmo. Mas essa capacidade de escolher, ela não é infinita. Existe uma limitação de recursos e de possibilidades. Nós costumamos dizer que os recursos são infinitos e as possibilidades são infinitas, e são mesmo. Não? Nós temos recursos infinitos no universo, suficientes para que todos nós possamos crescer, progredir, usufruir deles, fazendo crescer bem-estar em nossa vida. E as possibilidades são inúmeras. Nós não temos ainda, talvez, uma possibilidade de foco e de visão adequados, né, que nos possibilitam fazer escolhas melhores. Mas existem algumas questões que limitam esses recursos e possibilidades, e nós vamos ver isso. Uma das coisas que limita, né, a nossa consciência é essa estrutura que a gente toma emprestado, né, lá do Dr. Freud, que criou a psicanálise e deu origem, né, à psicologia. Ele tentou retratar aqui, de alguma forma, estruturar o psiquismo humano. O que é o psiquismo humano? É tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e que me orienta. E orienta a minha ação, orienta o meu entendimento, orienta a minha capacidade de fazer coisas. Então, segundo ele,
a grosso modo, porque isso aqui é uma representação esquemática, né? A teoria é mais profunda e mais complexa do que isso, né? Nós temos o consciente e temos o inconsciente. O consciente é aquilo que eu sei a meu respeito. Reflexões, pensamentos, sensações são coisas que eu sei ao meu respeito. E o grande trunfo de Freud foi descobrir, entre aspas, o inconsciente. Porque até a época em que, né, ele fez os seus estudos, né, nós não tínhamos uma clareza, né, a respeito do que fosse esse inconsciente, e foi ele então quem fez, né, um trabalho aprofundado, e os seus seguidores continuaram esse trabalho a respeito do inconsciente. Quando nós estávamos lá no ano 2000 aproximadamente, nós tínhamos, na década do cérebro, nós tínhamos primeiro uma ideia de que a gente era dirigido 90% pelo meu consciente e 10% pelo inconsciente. A 90% do que eu faço, eu sei por que eu faço. Eu tenho clareza do que eu faço. E tem algumas coisas que eu faço que eu não sei por quê. Elas aparecem, estão aí dentro do meu inconsciente. Isso não é verdade. Né? O que se descobriu a partir dessa década é que essa relação, né, está invertida, na verdade. Hoje nós sabemos que 10% do que eu faço, de que todos nós fazemos, a gente usa a nossa consciência. E 90% aproximadamente do que nós fazemos, nós estamos sendo impulsionados pelos conteúdos do nosso inconsciente. O inconsciente é essa parte que está aqui debaixo do nível da água e que não se vê. Isso é um iceberg. O iceberg está lá boiando no oceano, você vê a pontinha dele. O que está embaixo é muito maior, né? Olha a relação do que está embaixo. E o que está... De novo. Não, voltou. Os espíritos ajudam. Né? E o que eu tenho? Né? Eu tenho memórias, emoções, fantasias, compulsões, recalques, desejos, fuga, agressividade. Eu tenho toda aquela sujeira que eu jogo debaixo do tapete. Que eu ponho debaixo que eu jogo para debaixo do tapete. Sabe? Aquela coisa toda. Isso. Aquela coisa toda do porão, né? Daquele ponto escuro, né? Aqui, ó, tá tudo isso daqui. E é esse porão, né? É esse inconsciente que vai determinar a maior parte das minhas ações e que vai orientar a maior parte das minhas escolhas. Então, se eu tenho escolhas conscientes, escolhas construtivas e escolhas inconscientes, que podem ser escolhas destrutivas, né, eu posso ter certeza que eu tenho memórias, emoções, fantasias, recalques, desejos, né, fugas e uma agressividade contida que eu não lido no meu cotidiano, que muitas vezes eu nem sei que existe em mim. Eu não tenho uma consciência. E, repito, quem vai me dar essa consciência, às vezes não sou eu mesmo. É o meu reflexo quem vai me dar. É o meu espelho quem vai me mostrar. E o meu espelho, o espelho que me reflete, é o outro. Com relação à consciência, realmente eu queria compartilhar um negócio que você falou bem fundamento, que houve uma situação em que a pessoa fez, depois foi lá, pediu desculpas, e aí só não convence com ninguém aqui não, viu? A consciência, porque se fosse comentar ia saber da situação. Isso. Eu vou repetir porque nós estamos sendo gravados, né? E isso vai para um material, para o CD, e às vezes aí a intervenção, a pessoa não chega até aqui, não grava. Ela está falando, dando um exemplo de uma pessoa que lidou com um movimento inconsciente e depois tomou consciência, fez alguma coisa negativa e foi pedir desculpas pelo que fez, né? Muitas vezes, então, a gente realmente, né, está lidando com essa estrutura. Essa estrutura é quem vai nos estimular, então, dentro das nossas escolhas. E dentro dessa estrutura do inconsciente, né, é que está muito do material trazido de outras encarnações, né? O material, as vivências, os registros de outras encarnações não estão no consciente. Às vezes, alguns de nós temos, né,
insight e nos é revelado algum aspecto de encarnação anterior. Raramente isso acontece e só em situações especiais em que a pessoa, né, precisa de fazer algum tipo de mudança. Mas, de modo geral, nós estamos sob, né, a lei do esquecimento. Né? Nós, quando encarnamos, a gente fecha as gavetinhas das informações, né, referentes às nossas vidas passadas e elas ficam aqui, no inconsciente. Mas isso não significa que as energias que estão nas gavetinhas fechadas, que as energias do que foi vivido estejam inertes. Pelo contrário, né? Então são essas energias, né, na verdade, estão vivas. Elas reclamam por consciência. Tudo que está aqui reclama para vir à luz. Toda a nossa sombra, todos os aspectos negativos em nós, eles reclamam claridade, luz. Eles reclamam mudança, transformação. A gente não tem como manter toda essa estrutura aqui no inconsciente eternamente. Naquela transição da animalidade para a angelitude, nós vamos necessariamente trazer cada ponto deste, né, para a consciência. Então, quando esse iceberg emergir inteiramente, estiver boiando inteiro no oceano, sem nada oculto, sem nada escondido de mim mesmo, é um momento que eu tenha possivelmente transformado todos esses aspectos e tenha crescido efetivamente no meu processo evolutivo. Muito bem, então, né, o que acontece conosco? Além dessas limitações psíquicas, né, nós temos algumas limitações, ou nós temos alguns condicionamentos que vêm, né, do nosso processo evolutivo. Nós, né, nascemos lá na idade da pedra, lá nas cavernas, e nós, enquanto espécie humana, evoluímos, crescemos. Mas algumas das circunstâncias que nós aprendemos, né, que nós desenvolvemos para a nossa sobrevivência, nós conservamos até hoje. E algumas dessas circunstâncias são as que afetam as nossas escolhas, são o que dão foco para as nossas escolhas. Eu escolhi, né, fazendo escolhas, eu escolhi 3 desses focos para nós falarmos a respeito, para exemplificar para vocês entenderem isso melhor, né, mas existem outros aspectos também a considerar. O primeiro deles diz respeito à escassez, né? É um foco na escassez. Quem não tem isso? Quem não tem o foco no pouco, no nada? O que acontece? Né? As nossas escolhas são limitadas pelo foco na carência, né? Que eu vou escolher modos divergentes para chegar aos mesmos fins. Muitos de nós que estamos aqui sofremos desse mal de uma forma especial. Tem uma expressão inglesa, baby boom, que muitos de vocês devem conhecer, né, que significa pessoas nascidas durante uma certa explosão populacional dentro de uma circunstância social ou econômica qualquer. Nós temos os baby boomers, os nascidos, né, durante um boom desse, né, no período de 1946 ao período de 1964. Sei que tem muita gente que é pós-64, mas tem muitos antes-64 aqui presentes, né? Esses baby boomers, eu me incluo neles, né? Não fui lá no 46 não, viu, Neuza? Foi bem depois. Né, eu me incluo neles, né? Nós nascemos sob o foco da carência, porque o mundo passava por um processo de carência. O mundo tinha recém saído lá em 1946, há uma década e meia, de uma guerra mundial devastadora. E logo em seguida entrou numa guerra mundial ainda mais devastadora, em que a escassez foi o que pontuou as relações e as possibilidades. Havia escassez de tudo. Mas como eu vivia no Brasil, na fazenda, sabe, na fazenda do meu avô, tinha uma fartura de tudo. Plantas, né, frutas, galinha, porco, tinha de tudo. Não importa. Mesmo as pessoas que não viveram na carne, as dificuldades, as carências vividas por outros povos, receberam essa influência por conta da formação de um campo vibracional, né? De um campo negativo. Nós não estamos isolados no mundo.
Nós não estamos, a física quântica nos ensina que, né, o ruflar de asas de uma borboleta em Tóquio, né, afeta as condições climáticas ou provoca um tufão, um furacão em Nova York, por exemplo. Ou seja, tudo está interrelacionado. Né? Se nós tivemos vivência de horror, de carência, né, na Europa, por exemplo, nós fomos afetados por isso. E essa geração baby boomer, né, segundo as pesquisas sociais, né, nós, né, tivemos sempre afetados pela consequência da escassez. Nós precisamos de olhar para isso, porque as nossas escolhas podem tender nesse sentido. Nós temos medo do pouco, nós temos medo que a coisa acabe, nós temos medo do que pode acontecer amanhã. A nossa geração é uma geração de medo. Né? E principalmente por conta da carência. E o que o baby boomer faz com seus filhos? Ele faz exatamente o oposto. Eu não quero que meu filho viva aquilo que eu vivi. E nós estamos criando uma geração de pessoas desarticuladas, completamente desprovidas de alguns princípios básicos de boa sobrevivência. Pessoas excessivamente acomodadas num conforto que nós não tivemos, com possibilidades econômicas que nós não tivemos. Porque no pós-guerra, o que aconteceu? O mundo começou a desenvolver. Todas as guerras trouxeram horrores, mas trouxeram possibilidades grandes de crescimento. A ciência cresceu depois das guerras, né? A economia cresceu depois das guerras. É como se nós, seres humanos, precisássemos, né, de tanto sofrimento para poder evoluir, para poder crescer em alguns aspectos das nossas existências. Então, os baby boomers trabalharam tanto, tinham tanto medo do pouco, trabalharam tanto que foram pessoas de sucesso. A maioria, pessoas de sucesso. Conquistaram postos importantes, salários muito bons. Mas, infelizmente, os filhos dos baby boomers, não é de modo geral, mas uma boa parte deles, né, carecem exatamente, né, de uma informação, o contrário disso, né, porque eles não têm qualquer dificuldade em suas existências. Mas o foco na carência, né, nos faz ter escolhas limitadoras. E as consequências dessa escolha limitadora: competitividade, pouca criatividade, falta de transparência, inveja, lutas de poder e traição, centralização, defensividade. Vocês já viram isso daí? E muito! Todo dia. Esse é o nosso cotidiano. Não é o nosso cotidiano? Não. Vejamos as empresas em que a gente trabalha, as instituições em que a gente trabalha. E não só as instituições em que nós trabalhamos. Muitas vezes a gente vê isso dentro da casa religiosa, da casa espírita, inclusive. Né? O foco na carência. É como se fossem faltar, né, as coisas essenciais para o desenvolvimento do espiritismo, vamos dizer, né, com referência às casas espíritas. Né? E aí a gente vê o aparecimento da competitividade. Né? As pessoas começam a se postar, a se colocar de forma egoística nos processos vivenciais. Né? E esse egoísmo vai engendrar pouca criatividade, falta de transparência. Ele não sabe o que o outro está pensando. O outro não é claro, porque ele tem medo de dividir a ideia dele e alguém se apossar daquela ideia, e aí vai faltar de alguma maneira. Né? Então, luta de poder, traições, centralização excessiva, e essa é uma consequência de um dos piores males da humanidade, que é a ansiedade. Nós já falamos aqui algumas vezes, né, que a depressão é um dos maiores problemas, é um problema emocional, problema mental, né, de maior incidência no mundo atualmente. Né? A Unesco, a Organização Mundial de Saúde, aliás, ela esperava que a depressão, no ano de 2025, fosse a segunda causa, né, de problemas laborais, problemas de trabalho no mundo, a segunda causa de saúde pública no mundo. Em 2011, nós já chegamos a isso. Em 2011 nós já chegamos a isso. Né? Agora, né, a ansiedade é o outro lado da moeda da depressão. Tem uma discussão entre técnicos, entre o que é ansiedade e o que é depressão, mas, de um modo geral, ansiedade e depressão
são duas coisas que caminham muito próximas, são duas faces da mesma moeda. Né? E esse foco na carência é o que vai trazer essa desarticulação emocional e nos levar a processos ansiosos. Mas, né, eu posso sair do foco, né, do pouco, né, da carência, eu posso entrar no foco da abundância, porque o universo é abundante, o universo é próspero, o universo tem efetivamente possibilidades. Não estou fazendo propaganda de O Segredo, nem o filme, nem o livro, né? Mas esta é uma realidade. Nós temos tudo aquilo de que nós precisamos para o nosso processo evolutivo. Se nós focarmos da forma adequada, a possibilidade, né, de conseguirmos aquilo é maior. O foco na abundância nos possibilita escolhas construtivas, né? Porque é um foco nas qualidades, é um foco na positividade, né? Num sucesso como um somatório de dons. O sucesso do outro me enriquece. Eu não tenho medo do sucesso da Neuza, porque tem lugar para todo mundo no mundo. Tem lugar tem o suficiente para todo mundo no mundo. Eu não tenho medo de que o que a Neuza possui, o conhecimento da Neuza, né, seja de forma a provocar uma carência no resto do mundo e para mim principalmente. Eu não vou ter inveja dela por conta das possibilidades dela se eu tenho foco na abundância. Isso que é foco na abundância. E o resultado, né, quando eu tenho foco na abundância, é criatividade, desenvolvimento de dons, cooperação e fraternidade. Essa possibilidade de contato com o outro, de estar com o outro. Porque, né, se o outro é aquele que me mostra como eu sou, ele também é aquela pessoa, ou aquele instrumento, ou aquela possibilidade de crescimento. A fraternidade, ela não é meramente um conceito religioso. Né? Os estudiosos da mente, os estudiosos das relações, têm muito claro isso. Crescimento pessoal, e quando a ciência fala em crescimento pessoal, ela fala em crescimento de possibilidades individuais. Ela não fala de crescimento espiritual no sentido que nós entendemos. Hoje já se fala em crescimento espiritual como aquisição de qualidades, como aquisição, desenvolvimento de virtudes, né? De condições que te possibilitem, né, um viver mais consentâneo, então com valores superiores da criação. Né? Mas a ciência já descobriu que uma pessoa só cresce, só se modifica no contato com o outro. Um ermitão, alguém que fica excluso, né, fica excluído numa floresta, numa gruta, num lugar qualquer, numa casa sozinha no meio do mato, essa pessoa tem um crescimento vegetativo, um crescimento pequeno que é natural, né, do ser humano. Mas o crescimento efetivo, ele deixa de ter porque ele não tem um contato com o outro. É isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, é que possibilita crescimento pessoal. Porque na medida em que nós estamos juntos, nós estamos fazendo trocas. Vocês estão todos calados e eu estou falando, sem parar, né? Quase 2 horas. Fica parecendo, né, que eu estou dando uma coisa para você, mas não é. Na verdade, nós estamos trocando. Na medida em que a minha palavra possibilita a reflexão de vocês e a formação de algum tipo de consciência, vocês estão emitindo uma energia, vocês estão criando um campo vibracional que atinge a todos os que estão aqui, a mim inclusive, e assim nós crescemos. Por isso, a possibilidade, por isso é melhor quando fazemos as coisas em grupo, em conjunto, porque, né, a vibração de um, a possibilidade de crescimento de um, ajuda a formação de um campo em que o outro também pode se beneficiar e desenvolver. E a fraternidade, então, é o elemento fundamental para que esse crescimento ocorra. Nesse processo evolutivo, né, e aí também é bom a gente dizer que não só a questão, né, dos baby boomers que nasceram lá sob o foco, né, da carência e da falta, né, mas também lá nas cavernas, nos primeiros tempos, nós tivemos, né, uma orientação evolutiva de ter um foco no pouco.
e de conservar aquele pouco, porque não existia uma possibilidade inicialmente, havia uma abundância, né, de caça e de possibilidades de alimento para o homem das cavernas, mas ele não tinha a possibilidade de adquirir aquilo com a facilidade que nós temos de hoje a um supermercado, e com um dinheirinho de plástico a gente enche os carrinhos, né, com tudo de que a gente precisa, né? Então, nós temos uma orientação evolutiva de prestarmos um tanto de atenção no pouco, na carência. Mas nós evoluímos e nós temos que mudar isso para o foco na abundância. E um outro aspecto evolutivo também, né, que nos impacta no processo de escolha, é a nossa relação com a temporalidade. A nossa relação, né, nosso foco nas relações com o passado, o presente e o futuro. Voltando um pouco à psicanálise, né, que nós falamos anteriormente, tem um psicanalista chamado Christian Ingo Lenz Dunker, que escreveu uma coisa que eu acho fantástica, né, que para a psicanálise, para a consideração da psicanálise, a lei maior das nossas escolhas está condicionada ao cruzamento das possibilidades do futuro com as heranças do passado. Ou seja, nós vamos escolher sempre em função do que nós já vivemos. Não é lá? Então vamos escolher em função do inconsciente? Não vamos escolher em função, né, daquilo que nós já conhecemos, daquilo que já é comum para nós, dos acontecimentos e das emoções, né? Então, nós vamos escolher de acordo com o que das nossas heranças do passado e com as possibilidades do futuro que representam os meus desejos e as minhas necessidades. Então, as nossas escolhas, né, vão ser um cruzamento dessas duas possibilidades. Mas nessa questão de foco com o passado, né, nós fazemos escolhas limitadoras. E essas escolhas limitadoras, né, geralmente são quando nós reforçamos constantemente ocorrências negativas e modos de ser do passado. Né? Nós fazemos coisas negativas, nós temos posturas do passado que nós repetimos constantemente. Nós não aprendemos a lição com a experiência. Fazemos uma coisa, o resultado é negativo e daqui a pouco nós estamos repetindo. Estamos fazendo o mesmo. Né? Nós temos uma relação e uma relação é ruim, daqui a pouco me desfaço daquela relação, volto a constituir uma nova relação com as mesmas características. Né? Então eu tenho ocorrências e modos de ser do passado que são constantemente reforçados. O resultado disso são crenças disfuncionais. O que são as crenças? O somatório de tudo aquilo que está dentro de mim. Tudo que está ali no meu consciente, no meu inconsciente, aquilo que está no iceberg, formam as minhas crenças. Né? E se eu fico nessas escolhas limitadoras, eu vou ficar estagnado no tempo. E a minha vida será desvalorizada. Eu não valorizarei a vida como eu deveria. Há uma perda de significado, o medo do futuro e o outro lado da moeda, a depressão. Né? Então, as nossas escolhas limitadoras são as que nos levam aos processos emocionais mais negativos, como ansiedade, como depressão e muitos outros. Tem ainda um outro aspecto que nós precisamos de considerar, que nesse processo evolutivo, né, nós aprendemos a fazer, né, então, escolhas construtivas com relação ao tempo. Né? É a valorização da aprendizagem do passado. Quando eu valorizo o que eu aprendi no passado, né, e quando eu faço das experiências difíceis como geradoras de autoestima, né, eu crio oportunidades de experiência, eu tenho uma escolha construtiva. Porque eu tenho essa opção, a escolha é minha. Se alguma coisa negativa me aconteceu no passado, eu posso escolher essa ocorrência como uma crença negativa de impossibilidade, de impotência, de não dar conta, né, e fazer uma escolha destrutiva, uma escolha que não me leve, né, à continuidade do meu processo evolutivo. Mas eu posso, né, valorizar aquilo que me aconteceu, eu posso olhar para as situações difíceis, analisar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer e usar essas experiências como lições no crescimento da minha autoestima.
Então, nessa escolha construtiva, eu vou ter o desenvolvimento da energia da esperança. Eu sempre vou ter a esperança, a possibilidade das realizações possíveis. Eu vou aumentar a minha força pessoal e a minha autonomia e a minha confiança. Eu vou desenvolver crenças positivas e, neste sentido, vai ocorrer uma renovação dos meus processos internos, dos meus conteúdos internos. Eu vou crescer, eu vou evoluir. Mas o aspecto seguinte, que nós vamos ver, o terceiro, que também, né, decorre do processo evolutivo, né, é o foco no poder social. Né? Nós, na medida em que fomos desenvolvendo as nossas relações, nós criamos uma ambientação social e nós emprestamos, nós mesmos emprestamos poder a esse foco social, a essa situação social. E aí tem coisas positivas e coisas negativas dentro desse foco. Né? Nós tendemos a nos sentir obrigados a retribuir favores. É um foco na reciprocidade. O que em si é algo bonito. Se alguém me faz alguma gentileza, eu retribuo a gentileza. Né? Mas quem gosta de cinema, né, vê às vezes filmes de gangsters, né, em que o gangster faz um favor para o fulano, né, e depois pede que ele mate alguém. Né? Nós não estamos lidando com gangster, mas muitas vezes nós nos sentimos obrigados a retribuir, né, algo que alguém nos tenha feito, né, fazendo escolhas que sejam contrárias às nossas necessidades. Nós fazemos escolhas, e vamos ver, para retribuir favores e agradar pessoas. Né? Porque, principalmente na questão afetiva, nós costumamos dizer sim sempre para as pessoas de quem nós gostamos. Nós imaginamos que a afetividade vai ser danificada de alguma forma se eu usar a palavra não na relação que eu tenha estabelecido. E às vezes, e muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, o não é fundamental, é muito importante. Para quem tem família e tem filhos, sabe disso. Né? Alguém que cuida dos filhos, que cria os filhos só no sim, sim e sim, vai formar elementos infelizes, incapazes, não produtivos de autossatisfação e de autoestima. Né? O não é igualmente orientador. Então, a escolha entre o sim e o não, né, ela está... Nós temos o foco nesse poder social, nós temos que estar atentos quanto a isso. Volto com a palavra escassez. Nós falamos foco na escassez lá anteriormente, agora aqui é uma escassez, né, de dar mais valor para as coisas que existem em pequena quantidade ou às quais nós temos pouco acesso. Tenho pouco dinheiro, o valor do dinheiro é inestimável para mim. Dou mais, e as minhas escolhas vão ser orientadas em função do pouco dinheiro que eu tenho. Eu tenho pouca representação social. Eu tenho pouca afetividade na minha casa. Eu tenho pouco daquilo que eu gostaria de ter, eu vou dar valor maior para esse pouco e vou fazer escolhas que possam me trazer prazer. E não necessariamente escolhas que possam me trazer efetivamente crescimento espiritual ou crescimento pessoal. Esse foco na escassez, ligado a esse viés, né, do poder social, é muito importante, é fundamental. É disso que a mídia se serve hoje para nos estimular o consumo. Nós estamos vivendo, né, uma sociedade de consumo desenfreado, né? Mas a mídia faz exatamente isso. Você liga a televisão, né? Olha, tem uma edição limitada de carros da marca X. Se você tiver esse carro, você é um ser de sucesso. Você vai fazer uma opção por aquilo dali. Olha a tirania da beleza que se estabelece na mídia social, né? E que escraviza não só as mulheres, mas os homens também, né, de uma forma bastante perniciosa. É preciso ter a roupa tal, é preciso ter o carro tal, é preciso ter a joia tal, é preciso, enfim, né? Eu preciso me encher de marcas. Quanto mais rótulos eu tiver, né, expostos no meu corpo e no meu veículo e na minha casa, né, quanto mais marca eu tiver, né, mais representativa
representatividade social eu imagino ter. Então, né, e principalmente aquilo que é... Né? Então, quer achar uma coisa que estimula o consumo, né, abre uma loja e venda bem caro. Né? Bem caro, porque nós costumamos dar valor àquilo que é caro. É caro, é pouco. São peças exclusivas. Né? Os criadores não fazem isso. Peça que é uma joia que criou uma joia, o vestido que é um único. Né? Então nós damos mais valor àquilo que nós temos pouco acesso. Temos também, né, a questão da evidência social. Nós tomamos os outros como exemplo, quando não temos certeza do que fazer. Isso hoje, infelizmente, é muito comum na juventude. Né? Os modelos que nós temos escolhidos, que, né, a juventude tem escolhido, são os rappers, são os DJs, são, né, são os famosos, né, os chamados famosos. Ditam a forma de proceder, a forma de se vestir, a forma de, né, de se comportar. Então, as escolhas feitas em função de evidência social podem ser extremamente negativas. Né? Valorizamos a opinião de especialistas e dos que estão em posição de poder. Eu não quero discutir isso aqui muito, porque a gente vai entrar em questões políticas. Né? Mas se alguém tem algum poder, né, tem algum título, né, essa pessoa está com a razão. Né? Para a maioria das pessoas é assim. Nós valorizamos a opinião de especialistas, ok, tudo bem. Valorizamos, isso é importante. Mas, né, devemos valorizar sempre a posição de que a opinião de quem está em posição de poder. Isso é algo para se refletir. E nós fazemos escolhas em função de comprometimento e consistência, né? O que é algo bastante positivo, de gostar de cumprir o que promete e de terminar o que começa. Né? Essa é uma tendência que se observa, mas que infelizmente ainda não está instalada na maioria de nós, porque a maioria de nós, né, promete muito mais do que pode cumprir. Opta, né, por fazer promessas que não podem cumprir, né, e começam N atividades. Essa é talvez também uma doença do século. Eu começo e não termino. Eu começo e não dou conta. Começo o curso tal. Começo a fazer a limpeza em casa. Começo a arrumar o armário em casa. Começo a resolver o meu problema de relação com meu filho ou com uma pessoa qualquer da minha família. Começo a resolver, né, uma questão de passado que está pendente há muito tempo. Mas eu nunca termino. Nós não temos o foco que nos leva a essa situação. Bom, visto isso, né, eu quero trazer só para vocês uns exemplos de escolhas construtivas e de escolhas não construtivas. Né? Acho que está ficando claro aqui, né, o que seja escolha e a necessidade que nós temos de fazer escolhas que sejam construtivas, que possam nos levar a posturas, a atitudes e a comportamentos que sejam adequados ao nosso processo existencial. Então, vamos ver novamente o nosso codificador Allan Kardec em Céu e Inferno. Olha o que ele diz. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se por tanto tempo quanto se for imperfeito. Ok, não é interessante isso? Quando deixar de ser imperfeito, o sofrimento termina. Não? É assim, a gente sofre enquanto é imperfeito, como se sofre de uma doença por tanto tempo quanto não se consegue extinguir as causas da doença. É assim que um homem orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma maneira que um egoísta as do egoísmo, nos ensina ele no Céu e Inferno. Então, né, fica nítida, né, nós temos aí é possível deduzir dessa fala de Kardec que nós sofremos muitas vezes não em razão de como nós somos, né? Mas nós sofremos em razão de como nós somos e não em razão daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é importante, mas como nós nos colocamos é muito mais importante. Quando nós mudamos o nosso modo de pensar, de sentir e agir, nós conseguimos minorar o sofrimento, embora ainda continuemos sofrendo os efeitos das causas que deflagramos. Né? O plantio é livre e a colheita obrigatória.
nós sabemos disso, né? Se eu ajo, se eu tenho uma ação, né, que vai provocar alguma reação no meio ou nas circunstâncias, o efeito disso virá de alguma forma, né? Mas o sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento, como nós dissemos, é contrário à lei natural, que a lei natural nos leva à conquista, a buscar a conquista, né, do bem-estar. Então, se eu posso livrar e devo me livrar dos processos de sofrimento em função de mudanças internas, e mudanças, né, que eu vou fazer através de escolhas que sejam construtivas, de escolhas que possam me fazer uma pessoa mais clara mentalmente, mais aberta espiritualmente, mais capaz de interagir com o outro, mais capaz de entender primeiro a mim mesmo, né, e depois o outro, né? Sobre escolhas construtivas, para trazer um exemplo, né, eu fui lá em Missionários da Luz, lembrei, né, de André Luiz em Missionários da Luz, quando ele nos diz de uma forma fantástica o seguinte: Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes obras. E reconhecendo que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um, nos ensina André Luiz em Missionários da Luz. Deus escolhe todos nós para nós complementarmos, sermos co-criadores da sua obra. Algumas pessoas, em função das qualidades, da operosidade, da fidelidade, da operosidade, né, são chamados de alguma forma, porque fizeram as suas escolhas. E trazemos aqui, por exemplo, o exemplo de Kardec, Allan Kardec, né? Allan Kardec certamente era um ser predestinado a fazer o que fez, a trazer as informações que trouxe. Mas para quem conhece a história de Kardec, sabe que ele precisou fazer escolhas fortes, dramáticas, claras, ao longo da vida dele, para ele conseguir construir o que construiu. Até para se inserir no processo, né, de construção do Espiritismo, porque quando ele começa a fazer a sua atividade dentro dessa área, os processos espirituais já estavam em andamento. As manifestações espirituais aconteciam pelo mundo inteiro e ele resolve fazer, né, uma opção, escolha entre deixar de ser Hippolyte Léon Denisard de Rivail para ser o professor, né, professor de sucesso na França, editor de livros, para se transformar num pesquisador do fenômeno espírita, tá, e num tradutor daquilo que os espíritos queriam dizer. Uma outra pessoa que nós podemos citar, né, como pessoa que fez escolhas construtivas é Gandhi, Mahatma Gandhi, Gandhi, a grande alma, né? Gandhi é aquela pessoa que influenciou uma nação inteira, uma nação enorme, extremamente populosa, que estava sob os domínios dos ingleses, né, para que eles pudessem sair desses domínios, dessa dominação, né, e construir a sua identidade nacional, a sua identidade própria. E ele fez essa tarefa sem derramamento de sangue, pregando a não violência. A escolha de Gandhi é uma escolha que certamente transformou o mundo. Certamente transformou e continua transformando milhares de pessoas, né? É um missionário divino que soube fazer as suas escolhas, né? Outro missionário divino que fez escolhas foi Chico Xavier. Se vocês pegam, vocês já pegaram, vocês conhecem, né, os livros, né, de Chico Xavier, são coisas fantásticas. Se fosse publicado nos Estados Unidos, você estava lá na lista dos best-sellers do Times, né, do New York Times, né, tem aquela lista famosa, né, porque são livros de uma profundidade e de um nível de informação invejáveis, né? Chico optou pela simplicidade.
Ele optou, né, por ser instrumento, tão somente. Ele poderia ter se tornado uma pessoa riquíssima, milionária, com os livros, não, os mais de 400 livros, né, que ele, né, psicografou. Né? Mas ele pautou, né, o seu apostolado, a sua missão, na singeleza e na simplicidade. Bom, aí vocês certamente estão falando, muito bom, né? Escolhas construtivas, Kardec, Gandhi, Chico Xavier, né? E eu? E eu sou capaz dessas escolhas, né? Escolhas construtivas são só para esses grandes espíritos? Aí eu vou contar muito rapidamente uma historinha que eu já contei aqui anteriormente, né? Tem uma mulher chamada Tererai Trent. Eu já contei essa história aqui uma vez, por isso ela vai ser rápida. Tererai Trent é uma mulher que nasceu num país africano extremamente pobre, chamado Zimbábue. Essa foto, né, é de um período, de uma época em que ela está aqui, ela é essa mulher, em que ela esteve numa reunião com essa outra mulher chamada John Locke, né, que era uma missionária, uma pessoa de uma instituição, de uma organização de ajuda humanitária que visitava o interior, né, o interior da África. Essa, né, tá vendo aqui essa construção? São as casas deles. Era uma aldeia agrícola muito pobre, muito pobre. Né? E a Tererai Trent, né, era uma pessoa que tinha muitos sonhos, mas não tinha possibilidade de realizá-los. O primeiro sonho dela era estudar, mas ela era proibida de estudar, porque o estudo era mais para os homens. Tanto que o irmão dela foi para a escola, mas o pai não deixou, porque ela estava prometida em casamento e o que ela tinha que fazer era criar os filhos. Aos 11 anos, ela já estava casada. Aos 18, ela tinha 3 filhos. E lá, na idade infantil, o que ela fez? Ela começou a pegar os livros do irmão e ela própria fazia as lições do irmão. A professora, vendo que o irmão não tinha aquela habilidade toda, começou a desconfiar. Ele não dá conta de fazer o que fez. Alguém está fazendo por ele. E descobre que a Tererai estava fazendo isso por ele. E vai atrás dos pais da Tererai e tenta fazer com que ela possa estudar, e eles não permitem. Nessa reunião, né, ela tem pouco mais de 18 anos, né, essa mulher vem estimular as pessoas, principalmente as mulheres da vila, dessa população, desse grupamento, a expressarem os seus desejos, as suas vontades. E nessa coisa, né, de bate-papo, de conversa, ela fala, eu tenho um desejo que ela nunca tinha revelado para ninguém. Eu já ouvi falar que tem pessoas que vão para os Estados Unidos e lá eles conseguem fazer um doutorado. Eu adoraria ser doutora formada nos Estados Unidos. Essa mulher, paupérrima, sentada aqui. O desejo dela, né, foi transformado em realidade. Essa mulher, a mãe dela, era uma visionária, diz para ela o seguinte, você tem esse desejo? Ok. Escreve numa folha de papel, pega uma lata para proteger esse papel e vai e enterra no chão, põe uma pedra em cima. Porque o universo, ela não usou essas palavras, eu imagino, mas o universo vai conspirar, né, em seu favor, as coisas vão acontecer. E ela falou disso com tal paixão, ela falou disso com tal brilho nos olhos, né, que essa mulher disse, vamos te ajudar, e quem sabe, né, você não vai estudar. E ela começou a estudar por correspondência, né, e chegou num nível em que ela poderia, né, fazer uma solicitação para fazer uma graduação, fazer uma faculdade fora, porque não tinha, obviamente, onde ela morava. Né? E ela opta por fazer isso nos Estados Unidos. Né? Ela faz uma carta para uma universidade na Universidade de Michigan e ela é submetida a alguns testes e ela é aceita na Universidade de Michigan para fazer a formação. Agora, como ir? Nessa pobreza, como é que sai da África e vai para os Estados Unidos? Venderam bois, o pai não queria, a mãe vendeu as 2 vacas que tinham, essa organização mundial, né, ajudou com passagem, ela pegou os 3 filhos e o marido só permitiu que ela fosse se ele fosse. Né, se ele fosse junto. E ele foram para os Estados Unidos. Ela passou fome nos Estados Unidos, ela trabalhou de doméstica nos Estados Unidos para dar comida para os filhos enquanto ela estava na faculdade.
terminou a graduação dela e ela disse, é pouco, eu quero mestrado, e fez a prova para o mestrado. Ela foi aprovada e nesse momento, aí ela não tinha dinheiro, né, para pagar as taxas que se cobram nas universidades americanas. Os professores dessa universidade cotizaram e pagaram as taxas que ela tinha que pagar. E ela fez o mestrado dela. Nesse meio tempo, né, ela era espancada, ela trabalhava durante o dia, estudava num determinado período do dia ou à noite, e toda noite ela era espancada pelo marido bêbado. A tal ponto que a população indignada com aqueles acontecimentos, né, fizeram uma denúncia à assistência social americana e esse marido foi deportado, teve que retornar para a África. E ela se viu livre, né, daquele encosto, né, que ela tinha. Mas não tão livre assim não, porque ela tinha compromissos com ele. Tempos depois, ele é acometido por AIDS e não tem quem cuide dele. Ela o recebe, ela faz um trabalho, consegue autorização para que ele volte para os Estados Unidos para tratamento e ela o recebe de volta em casa, acamado, e trata dele com AIDS até a morte dele. No final de 2012, essa mulher recebe o título de doutora, a primeira mulher negra africana do centro da África a receber um título de doutora numa universidade americana. É possível. É possível a partir de escolhas. Das escolhas que nós fazemos. Essa é uma escolha que ela fez. Nós podemos também fazer as nossas escolhas. O universo é abundante. As possibilidades existem. Os recursos que nós imaginamos poucos, as possibilidades que a gente imagina limitadas, é pouco dentro de nós. O limite está em nós. Quando a nossa vontade se alia à ação, ao fazer, nós conseguimos realmente muitas coisas. Esses são exemplos, né, de escolhas construtivas, e nós temos também alguns exemplos dentro de mais um minuto só para vocês de escolhas limitadoras, né? Nós, em função do tempo, nós não vamos detalhar, mas escolha limitadora é aquela escolha que eu faço em razão, quando eu estou sob domínio da minha agressividade. Devemos lembrar, ao fazer as nossas escolhas, da palavra do Mestre Jesus. Bem-aventurados os brandos, pois possuirão a terra, né? A agressividade, o ódio, a inveja, o remorso, a mágoa, o ressentimento, né, são efetivamente péssimos conselheiros nas nossas escolhas. As posturas egóicas em que eu sou o centro do mundo, né, vão orientar as escolhas igualmente negativas. Quando eu faço julgamentos, as minhas escolhas são feitas em função de julgamentos, e eu faço isso continuadamente, nós fazemos isso continuadamente, as nossas escolhas são destinadas ao fracasso existencial, ao impedimento da continuidade do nosso processo evolutivo. E mais uma vez, lembremos o Mestre de Nazaré. Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. O imediatismo, a falta de aceitação da transitoriedade da existência. Nada é eterno, nada dura para sempre. E as nossas escolhas precisam considerar esses aspectos. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A brandura, a paz em nós, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e o perdão são elementos que precisam orientar as nossas escolhas. Lembrando também que estresse, álcool, drogas, vícios mentais e má higiene mental podem diminuir a nossa capacidade de fazer escolhas racionais e construtivas. Vocês sabem que há uma continuidade dessa nossa palestra no próximo mês e nós vamos discorrer a respeito desses, mais vagarosamente, a respeito desses aspectos que a gente está passando.
Escolhas, só para nós encerrarmos, exemplos de escolhas destrutivas, e nós não vamos citar pessoas aqui, como citamos no exemplo de escolhas construtivas, mas situações. Hiroshima e Nagasaki. Milhões de pessoas mortas. Milhares e milhões de pessoas acometidas de doenças e cânceres em função da opção, da escolha, né, de largarmos uma bomba atômica em cima dessas cidades. Aqui, muito próximo a nós, né, a destruição sistemática que nós temos permitido que se faça da Amazônia, por exemplo, é um crime contra a humanidade. É uma escolha que nós estamos fazendo que vai afetar profundamente a qualidade de vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Uma coisa que me impactou profundamente a época em que aconteceu, e historicamente até hoje, o massacre de Ruanda. 800 mil pessoas mortas por parentes, por amigos, pelo vizinho, né, um dos maiores genocídios, né, da história moderna. Isso são escolhas destrutivas, né? A ONU anunciou, e vocês devem ter visto nos jornais, esta semana, na quarta ou quinta-feira, a existência de mais de 52 milhões de pessoas desabrigadas, refugiadas. São pessoas, né, que saem das suas casas e que são obrigadas a atravessar desertos, pântanos, lugares inóspitos, andar milhares de quilômetros em busca de refúgio para não serem mortas, perdendo tudo o que eles têm. Crianças, né, pessoas adoentadas, né? Essa é uma foto enorme, não parece uma cidade? Isso é uma cidade. Esse é um campo de refugiados em Zaatari, na Jordânia, onde estão mais de 100 mil pessoas, isso há uns 2 anos atrás, vivendo em barracas. Isso, meus irmãos, é função de escolhas destrutivas. E essas escolhas não são feitas tão somente pelas pessoas que estão no poder, pelos políticos que nós colocamos nas cadeiras do poder. Essas escolhas são nossas. Como nós dissemos no começo da nossa atividade, a melhora da condição planetária passa necessariamente pela melhora de cada um de nós. E na medida em que nós pudermos fazer escolhas construtivas, construindo para nós uma possibilidade de vida mais adequada, mais consentânea com os princípios crísticos, com a fraternidade que deve imperar entre nós, nós estaremos criando a possibilidade de um campo vibracional capaz de eliminar essas possibilidades. A gente fica assustado porque isso tem crescido assustadoramente. São refugiados sírios nessa colônia. Tem 100 mil pessoas, mas hoje, em função, né, do processo que ocorre naquele país, existem mais de 2 milhões de refugiados. E isso é problema nosso. Isso é problema da nossa consciência. Isso é problema da nossa vibração. Isso é problema das nossas escolhas. E aqui fica a nossa reflexão e o pedido de que Deus nos ajude, que os nossos amigos espirituais nos inspirem agora e sempre, para que nós possamos fazer as escolhas adequadas e necessárias para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos em encarnação. Obrigado.